Então, a gente definiu as formas R lineares, tá? Ou seja, esse espaço das funções f de E cartesiano é R vezes, tomando valores no espaço R, de forma que isso é linear em cada uma das variáveis. Aí a gente definiu as formas R lineares alternadas e a definição simplesmente é uma definição bastante elegante, exige que f de V1, V2, VR seja igual a zero sempre que VI igual a VJ para I maior ou igual que 1, menor que J, para algum, né? Algum par. Desculpe, para qualquer I menor do que J, menor ou igual que R. Tá? Isso significa, e aí é um resultado elementar, que F, se eu trocar V1 por V2, ou mais geralmente VI por VJ, eu troco simplesmente de sinal. É igual a menos F de V1, V2, VJ na iésima posição, VI na jésima posição, VN. Tá? E essa troca de sinal aqui é que é fundamental, e a troca é fundamental que aparece na teoria de determinantes. Num certo sentido, é isso que vai induzir a famosa regra que quando você pega um determinante de uma matriz e troca duas linhas ou duas colunas, você troca o sinal desse determinante. Tá? Muito bem. Aí a gente demonstrou vários resultados. Em particular, a gente demonstrou que se nós considerarmos um espaço E, cuja dimensão de E é igual a N, considerarmos as formas N lineares alternadas em E, isso de fato é um espaço vetorial de dimensão tá? Ou seja, tudo que eu preciso para saber qual é a forma N linear alternada que eu estou trabalhando é o valor dela em uma única base. Lembrando que uma das coisas que a gente viu na aula passada é que quando você tem uma forma linear qualquer, uma maneira de caracterizar essa forma linear, que dada uma forma linear qualquer, para caracterizar essa forma, o que você precisa caracterizar é sobre uma base qualquer, o N, do nosso espaço, então considera uma base, e considera o conjunto dos índices I, tal que I1, I2 e estamos agora trabalhando, digamos, novamente com formas R lineares, então trabalhando com I1, I2 e R, com I1, I2 e R variando de 1 até N, tá? Isso fica um pouco messy. Então, trabalhando com esses multi-índices, você, então, calcula AI, que por definição é F de U I1, U I2, U e N.
Então, se a forma for linear, basta você saber os valores de f ao longo de uma base. Se for bilinear, você precisa saber o valor de f nos pares U1, U2, desculpe, UI, UJ e assim vai. Então, você saber isso daqui, caracteriza por linearidade qualquer valor da forma em qualquer errotupla, meu Deus, é difícil pronunciar isso, de vetores. Tá? Em particular, se eu estiver trabalhando nessas formas n lineares alternadas, então, por ser alternada, sempre que eu tiver dois índices iguais, esse aí vai ser zero. Todo mundo comigo? E se eu trocar então, a única forma de você ter um valor não zero nesses números aí, lembra que esses números aí, até eu falei, isso forma o conceito de um array R-dimensional, e aqui eu dei uma bobeada, eu botei o 1, não tá, eu escrevi certo, I1, I2 e R, obrigado, tá? Esse aqui é o paraíso dos erros bobo. Tá? De qualquer forma, quando a gente está trabalhando com caso, voltando ao caso das formas n lineares alternadas, a n de E, o que acontece? Se o I1, o I2, o IN tem alguém repetido, então o F disso daqui é igual a zero, se houver repetição. Tá? Se não houver repetição em n elementos, o que acontece é que I1, I2 e n é uma permutação dos números 1, 2, n. Tá? O princípio aí da casa dos pombos, dos pombinhos nas casinhas. Então, não tem como você colocar 1, 2, n números em n lugares, de forma que você coloque mais do que um num único lugar ou dois que estão saindo em iguais. Né? Então, esses caras têm que ser uma permutação do conjunto 1, 2, n. Então, o ponto agora é que, por ser alternado, o que você tem que calcular, então, por exemplo, f de U1, U2, UN, calculado numa base, e ao fazer as permutações, usando aí as propriedades desse grupo de permutações, você, então, considerar menos 1 elevado a epsilon vezes f de UI1, o IN, onde epsilon é igual a mais 1 ou menos 1, de acordo com a paridade da permutação sigma, que leva K in e K variando de 1 até N. Muito bem, então isso essencialmente foi a demonstração que esse espaço, a NE, é um espaço vetorial de dimensão 1. Tá? Uma outra propriedade que a gente viu extremamente importante foi que então, eu vou lembrar, isso aqui é um teorema que a gente demonstrou, um corolário, de fato, um corolário, que se a dimensão de E for igual a N e F pertencia a N de E, formas N lineares alternadas, com F diferente de zero, então o conjunto V1, V2, Vn é linearmente dependente
se e somente se f de V1, V2, Vn é igual a zero. Tá? Então, as formas n lineares alternadas te dão uma maquininha de você determinar se um conjunto é Li ou LD, como é de se esperar. A gente já havia visto essa direção dessa implicação. A volta, então isso aqui a gente já viu na aula passada, a volta é bastante simples. Se você tem um conjunto, então eu vou usar a contrapositiva, ou seja, se ele não é LD, ele é LI, então se V1, V2, Vn é um conjunto LI no espaço n-dimensional, então isso é uma base. E se é uma base, a gente havia visto que a gente pode achar uma forma n-linear alternada, existe f, tal que f de V1, V2, Vn é, por exemplo, igual a 1. Desculpe, existe uma forma f0, tal que f0 de V1, V2 igual a qualquer a, portanto igual a 1. E como a dimensão de AN de E é igual a 1, a minha f, que é diferente de zero, é igual a alfa vezes esse f0. Tá? E como a alfa do f0, o alfa, como a f é diferente de zero, o alfa é diferente de zero. Logo, o que a gente demonstrou? A gente demonstrou que o f de V1, V2, Vn, se V1, V2, Vn não é LD, é diferente de zero. Tá? Então, demonstrei a volta pela contrapositiva. Muito bem. E agora chega um momento de glória. A vantagem da gente ter feito essa incursão no conjunto das formas lineares alternadas e tudo mais, é que agora a gente pode definir de forma intrínseca, ou seja, sem falar de sistemas de coordenadas, a noção de determinante. Como é que a gente faz isso? Bom, primeiro mais uma observaçãozinha abstrata, do tipo abstract nonsense. Dado uma A de E em F, essa transformação linear, linear, claro, essa transformação linear sempre induz uma transformação também linear no espaço das N formas alternadas. E essa transformação eu vou chamar de A sustenido, ou A sharp, da seguinte forma. Vejam que gracinha. Eu vou definir, então, uma aplicação desse espaço, nesse espaço, pegando uma F e mandando a F em F de A primeiro argumento, A segundo argumento, A enésimo argumento. Ou seja, A sharp de F aplicado nos vetores V1, V2, Vn é igual a F de A V1 até A Vn. Tá? É abstrato? Mas é um abstrato útil. Alguns são mais úteis do que outros. A utilidade disso aqui é que, pelo fato das formas n lineares alternadas
terem dimensão 1, quando eu calculo A aplicado a F, isso tem que ser um múltiplo do F. E a este múltiplo eu vou chamar o determinante da transformação A. Ou seja, esse cara tem que ser um múltiplo desse. Em sendo um múltiplo, eu dou um nome a esse múltiplo e isso vai ser o determinante. Claro que se essa transformação, por exemplo, ela mandar uma base num espaço linearmente dependente, não é difícil ver, pela dependência linear do que sai desse lado aqui, como a f é n linear alternado, o que vai se resultar desse lado vai ser zero. Então, em particular, o determinante é zero. Tá? Bom, essa linda transformação Sharp, que a gente definiu, ela tem a propriedade de que, se eu pegar uma matriz A... bom, eu peço só desculpas, porque a transformação aqui que eu defini, ela está perfeitamente definida se eu pegar E e F. Mas, para essa definição determinante, eu tenho que tomar E igual a F, tá? Porque eu tenho que falar que esse cara é múltiplo desse. Então, eles têm que estar no mesmo espaço. Então, nesse caso, eu tenho que estar trabalhando de AN de E com AN de E. Tá? Pequena bobeada minha, mas é por isso que está bem definido. Se não, temos problemas. Tá? Bom, e agora sim. Agora eu comecei aqui uma história. Então, supõe agora que eu estou em E, eu tenho uma transformação A de E em E, e pego uma outra transformação B de E em E. Tá? Eu poderia fazer também com dois espaços, isso não é muito problema. Mas eu não tenho interesse mais em trabalhar com espaços distintos, eu vou trabalhar sempre com o espaço E fixo. E agora, quando eu calcular a sharp aplicada em F e calcular, desculpe, eu vou calcular de fato, vou calcular a B sharp calculada em F. Tá? Então, isso aplicado em um conjunto de vetores V1, V2, Vn, é nada mais nada menos que F de A, B, V1, V2, A, B de Vn. Tá? Isso é a definição da nossa Sharp. Mas eu posso fazer por partes isso. Eu posso fazer B Sharp aplicada em F nos vetores V1, V2, Vn. Isso vai me dar F de B de V1, B de Vn. E depois eu posso aplicar a A-sharp nesse cara. Então, eu fiz isso aqui. B, V1, V2, Vn. Aham. E isso vai ficar, e agora vem um momento de perigo, porque como eu estou aplicando o A-sharp nesse cara aqui, ele vai entrar no argumento. Então, vê se vocês concordam comigo, que ficou assim, BV1, B, AVN, tá? E da mesma forma que eu definir AB nessa ordem, eu posso definir BA. Só trocar a ordem aqui. E aqui fica a ordem trocada. E vocês notam que se eu colocar, então, BA sharp,
Isso é A sharp, B sharp. Nada como essas coisas contravariantes. Tá bom? Mas essa observação de caráter também abstract nonsense, ela permite que você, voltando à nossa definição de determinante, prove um resultado bastante interessante. Qual é o resultado? Se você estiver trabalhando com um operador, então, A, e calcular esse determinante de BA, que vai ser calculado exatamente, desculpa, você está trabalhando com um par de operadores, B e A. Então, se você calcular o determinante BA, isso daqui, por um lado, vai ser determinante que vem quando você compara com o F. Do outro lado, vai ser o determinante de A vezes o determinante de B, que é o determinante de B vezes o determinante de A, e se a gente tivesse feito essas contas ao contrário, eu ficaria, então, com o determinante de AB. Então, o que eu acabei de provar para vocês aqui é que, com essa nossa definição abstrata de determinante, de fato, a gente acabou de demonstrar um resultado bastante complicado de demonstrar quando você está trabalhando com matrizes, que é o determinante do produto, é o produto determinante. Tá? Então, às vezes, é uma coisa que paga você fazer a coisa um pouco mais abstrata. Então, eu acabei de demonstrar o seguinte teorema. Que o determinante de AB é igual ao determinante de A vezes determinante de B. Meu Deus. Que é igual ao determinante de BA. Corolário. Corolário se eu tiver A que vai de E em E, digamos agora que eu esteja trabalhando com espaço com produto interno. Então eu posso exigir, então é um espaço com produto interno, tá? E eu posso exigir que meu A seja maior ou igual que zero. Suponha que eu tenha por hipótese isso. A é um operador de E em E, espaço com produto interno, com A maior ou igual que zero. Eu afirmo que nesse caso, então o determinante de A é maior ou igual que zero. E a demonstração? Uma demonstração bastante simples. Olha, se o A é maior ou igual que zero, a gente viu que ele possui pelo menos uma raiz quadrada. Então, existe B, também maior ou igual que zero, tal que A igual a B2. E aí, quando eu calcular determinante de B ao quadrado, que é o determinante de A, isso vai me dar determinante de B ao quadrado, usando a relação ali, e isso é maior ou igual que zero. De fato, esse argumento me mostra que se o A é positivo, então o determinante de A também tem que ser positivo. Tá? E isso tem a ver aí com o fato que se eu tiver uma base de fato, isso aí é uma encarnação do fato que se eu pegar uma base e a minha matriz A, o operador A, levar uma base numa base, então o determinante, nessa nossa definição, tem que ser diferente de zero. Que é o teorema, nosso próximo teorema.
A é invertível, se e somente se o determinante de A é diferente de zero, e neste caso, o determinante de A menos 1 é 1 sobre o determinante de A. Demonstração nessa direção. Se A é invertível, então existe o A menos 1 e eu tenho A menos 1A igual a A menos 1 igual a identidade. Quando eu calculo determinante de A menos 1 igual a determinante de A vezes determinante de A menos 1. E aí eu pergunto, quem é o determinante da identidade? Determinante da identidade é o próprio 1. Isso daí é 1. Logo, esses dois números são diferentes de zero e o determinante de A menos 1 é 1 sobre o determinante de A. Tá legal? Vice-versa. Suponha que o determinante de A é diferente de zero. Considera uma base V1, V2, Vn, base do espaço E. Tá? E considera A de V1, A de Vn. Pelo fato... Bom, agora se observa que existe, seja F pertencente às formas N lineares alternadas em E, tal que F seja diferente de zero. Aí a gente viu, e eu acho que ainda está no quadro, que um conjunto V1, V2, Vn é uma base se só se existe uma F diferente de zero, tal que F de V1, V2, Vn é diferente de zero. Ora, mas qual é a definição do determinante? O determinante é exatamente o número tal que quando eu escrevo A de V1, A de V2, A de Vn, isso vai me dar o determinante de A vezes F aplicado em V1 até Vn. Se por hipótese o determinante de A é diferente de zero, e isso aqui é diferente de zero, então F de AV1, AV2, AVN é diferente de zero. Logo, AV1, AV2, AVN são linearmente independentes por um resultado que eu provei alguns minutos atrás. Então, o que a gente provou? A gente provou que uma base de E é mandado em um conjunto linearmente independente, a gente está em dimensão E, então base é mandada em base, a matriz A tem que ser, o operador A tem que ser invertível. Outro corolário é, de fato, esse resultado que já está no quadro aqui nesse último momento e que eu vou apagar. Um outro corolário é que se eu tenho B similar a A, ou seja, se eu tiver B igual a A com uma matriz ou com um operador P e P menos 1 à esquerda e à direita, dessa forma, então o determinante de A
igual ao determinante de B. Em particular, se eu trocar de bases, o determinante do operador não é alterado. Se eu usar uma matriz de troca de bases, o determinante do operador não é alterado. E aí vem um momento de glória que agora a gente relaciona com a teoria de determinantes que a gente aprende na mais tenra infância. Vou tomar um pouquinho de café para me animar. E o momento de glória é, então, dado A pertencente a Rn por N, a gente define o determinante de A como o determinante do operador A, que leva EI em A de EI, I variando de 1 até N, onde E1, E2, En, como sempre, é a base canônica de Rn. E, de fato, vocês veem que eu não precisava ter usado essa base canônica, pelo fato que eu acabei de mencionar ali. E se eu quiser calcular, que é sempre útil, afinal não adianta só definir, temos que calcular algumas vezes, o que eu faço? Eu pego F0 pertencente a AN do espaço vetorial Rn, que é a única forma, então seja F0 em AN de Rn, a única forma linear alternada tal que F0 da identidade é igual a 1. Ou seja, desculpe, eu escrevi F0 da identidade num abusivo de notação. Eu quis dizer F0 de E1, E2, En. Vocês podem ver que o meu viés é que, para mim, botar E1, E2, En é o mesmo que botar identidade. Tá? Mas, oficialmente, não é. E o que acontece? Quando eu calcular determinante de A, isso vai ser como F0 de E1, E2, En é 1, isso vai ser exatamente F0 de A é 1, A é N. Então, vocês vejam que, no fundo, a definição do determinante, no caso matricial, coincide com você definir quem é essa forma, ou determinar quem é essa forma linear alternada, tal que F0 de E1, E2, En igual a 1. Tá? Não é difícil ver que, com essa definição de determinante, você tem as propriedades clássicas de determinantes de matrizes, que eu vou listar por questão de desencargo de consciência e que eu tenho certeza que vocês terão a diligência de demonstrá-las em toda a sua glória. Então, considera N cópias de Rn cartesiano Rn. Isso aqui, essencialmente, é o nosso querido espaço Rn, N por N. Tá? Eu vou considerar, então, uma aplicação que eu vou chamar de determinante, porque eu já sei que é o determinante, oficialmente teria que demonstrar tudo isso. E a gente tem a propriedade que, se eu calcular para a iésima coluna VI mais W, então, mexi somente na iésima coluna. Pelo fato do F0, então eu vou demonstrar no sentido assumindo que a gente tem o F0, né? Então, esse determinante de quê? De VI, mais determinante de WI. Tá? Então, eu fixei todo mundo e só mexi
na 10ª coluna. Então, ela é linear em cada uma dessas suas colunas. Além disso, o determinante. Se eu pegar a 10ª coluna e multiplicar por um número qualquer, alfa, isso vai me dar alfa vezes determinante de todo mundo que está lá. VI, tá? Se eu trocar a ordem de duas colunas, VI, VJ, quaisquer, isso é menos 1 vezes determinante de o resultado da gente trocar VJ por VI, tomando cuidado que aqui agora o meu VI está na 10ª posição e o VJ está na 10ª posição e o VI está na J-ésima posição. E, finalmente, o determinante da matriz identidade, que é essencialmente pegar os vetores da base canônica, E1, E2, En, é igual a 1. Vocês vejam que eu poderia partir dessas 4 propriedades, considerar uma operação, uma função f de Rn cartesiano Rn em R, satisfazendo essas 4 propriedades, e a partir dessa função desenvolver toda a teoria de determinantes como a gente faz. Isso é a construção clássica do Weierstrass, tá? E daqui a gente teria, então, uma maneira de fazer toda a teoria de determinantes, mas a vantagem do que a gente fez foi que a gente não usou nenhum sistema de coordenadas, a gente fez tudo a nível abstrato, tá? E obteve esses resultados como corolário da construção mais geral. Em particular, também temos que, tem uma propriedade a mais, que eu não havia mencionado, que é a 5ª propriedade, mas é consequência das 4 primeiras, que se eu pegar determinante de VI, a 10ª coluna aqui, mais um certo W, onde esse W ele é obtido calculando soma J diferente de I de alfa J VJ, ou seja, colocando ali vetores que são das outras colunas, isso aí é exatamente o determinante com o VI no seu lugar, e aquele W foi totalmente desprezível, tá? Então eu posso jogar fora esse W. Isso é útil porque, por exemplo, eu posso então partir da esquerda para a direita e fazer um processo, por exemplo, de eliminação gaussiana e obter aí uma matriz triangular superior, por exemplo, triangular inferior, desculpe, a partir da qual eu posso calcular o determinante. De fato, essa última conta nos dá o seguinte corolário. Essa conta foi feita de forma maliciosa. Foi rápida demais, mas eu espero que vocês tenham paciência para checar o detalhe. Mas o corolário é que, se T é matriz triangular, então o determinante de T é igual a T11 multiplicado por T1, D22 multiplicado por TNN. Ou seja, se a minha matriz T ela só viver, por exemplo, abaixo da diagonal ou acima da diagonal, e todo mundo aqui for zero, o determinante é o resultado de eu multiplicar os elementos da diagonal. Corolário que a gente já sabia, o determinante da identidade é 1. Tá?
Finalmente, se alguém é apegado à teoria clássica como eu, você demonstra de fato que se eu pegar, então, uma matriz A e J e pensar nela como colunas, o determinante de A e J é a soma sobre todas as permutações P da paridade da permutação vezes A1 sigma de 1 a N sigma de N. Onde sigma ela vai ser uma permutação qualquer que você escolher, nesse grupo de permutação que tem um total de quantos elementos? N fatorial elementos. Estou vendo que está todo mundo acordado. Muito bem. E sigma é igual a mais 1 se sigma é par e menos 1 se sigma é ímpar. No sentido de que eu preciso de um número par ou ímpar de transposições. E a demonstração é nada mais nada menos que pegar, quer dizer, eu tenho que demonstrar isso aqui. Para demonstrar isso, eu pego, por exemplo, e escrevo VJ igual a soma de A e J é I. Vocês vejam aqui que o J aparecendo aqui e o J aparecendo ali, e a soma aqui é sobre I, tá? E aí o determinante de A é igual a F0 de soma. E agora tem que somar sobre os diferentes índices. Então, arregaço as mangas, soma sobre I1, variando de 1 até N. A I1, 1, respiro fundo, é 1. Não, desculpa, é I1, perdão. Respiro fundo porque a possibilidade de errar nisso aqui é tão grande que você tem que realmente respirar fundo. A IN, vírgula N, é IN. Tá? Todos esses índices estão variando de 1 até N, 1 até N. Olha que beleza. Agora eu uso a linearidade. Isso dá soma. Vou botar uma soma bem grande aqui, né? I1, I2, IN. A, I1, 1. Agora eu vou olhar para o meu time aqui para ver se eles me avisam se tem algum erro aqui. Depois, no final do curso, eu vou dar créditos aos colaboradores. F de I1, F de IN. Tá? E agora, a gente vê que se houver repetição de índice, então esse F0 é igual a 0, porque a gente está trabalhando com uma forma alternada. Quando eu estou na base canônica, com a ordem certinha, F de I1 até IN, esse F0 foi normalizado como 1. Tá? E se eu permutar, então a cada vez que eu permutar dois desses diferentes índices, o que vai acontecer é que eu troquei de sinal. Então o que vai aparecer aqui, e agora é o pulo do gato, isso é a soma sobre todas as permutações. Tá? Eu vou espertamente escrever essa permutação como ρ, de A ρ de 1, 1, A ρ de 2, 2, A ρ de N, N. Vezes menos 1 elevado a... desculpa, eu vou botar vezes epsilon de ρ. Onde epsilon é aquela paridade
que eu já defini, e como epsilon subíndice ρ. Tá? Por que eu estou trabalhando com ρ? Porque se vocês voltarem à minha definição, vocês vão ver que eu maliciosamente botei 1, sigma 1, n, sigma n. Acontece que a paridade de uma permutação é a mesma paridade da inversa dela. Tá? Se eu troco 1 com 2, eu fiz uma troca. Se eu troco 2 com 1, eu fiz uma troca só, paridade 1. Desculpe, ímpar. Né? E assim vai. Então, eu posso fazer essa mesma soma trabalhando com a inversa. E aí, quando eu passo para a inversa, quando eu defino sigma igual a ρ menos 1, a inversa, então eu chego exatamente nessa forma. A vantagem de eu ter feito a conta assim é que vocês vejam que no fundo, agora se eu colocar a transposta da matriz aqui, eu de fato ainda provei um fato adicional, que isso é o determinante de A transposta. Então sai como corolário dessa demonstração que o determinante de A e o determinante da transposta de A coincidem. Eu juro que quando eu vi isso pela primeira vez no segundo grau, eu fiquei maravilhado com esses fatos. Então, o que a gente demonstrou? A gente demonstrou a fórmula clássica de determinantes e a gente demonstrou também que o determinante de A e a transposta coincidem. Tá? A gente também, assim, se você quiser, nesse momento, mostrar mais uma vez que o determinante de uma matriz triangular como é que se diz? É o produto dos elementos da diagonal. Tudo que você tem que fazer é olhar o que acontece com essas permutações aqui e ver que a única maneira que você vai ter um elemento diferente de zero é se você pegar a permutação identidade, que dá, então, nesse caso, T11, T22, T33, Tnn. Tá? Porque se você pegar outra permutação qualquer, no que você permutou, um deles vai cair no zero. E aí, ferrou, deu zero. Tá? Lembro que a passagem daqui para cá, eu matei um total de n elevado a n menos n fatorial elementos. Porque eu usei a propriedade que se dois caras aparecem repetidos aqui, dois vetores aparecem repetidos, o F0 deles é zero. Tá? Então, eu passei de n elevado a n para somente n fatorial elementos. Maravilha da combinatória. Tá? Muito bem. Com isso, eu sinto que, essencialmente, eu fechei o que eu gostaria. O livro faz algumas propriedades a mais, em particular, ele desenvolve aí a regra de solução de sistemas, mas isso aí é um exercício para as noites frias de verão. Isso aqui é A transposto, tá? E eu vou parar por aqui por 5 minutos para a gente respirar.